sobre o motivo da guerra ser religioso. Nós temos essa questão religiosa, questão territorial. Eu queria que você, se pudesse, explicasse isso para a gente, os motivos da guerra, da sua perspectiva, dos seus estudos e conhecimentos. Por favor, Chico. Obrigado. Bom, certamente é um fato, né? Lamentável o que está acontecendo ali, o que já acontece há 76 anos, né, na Palestina. O que nós estamos assistindo começou como uma questão territorial, uma invasão territorial, uma invasão, uma colonização, pode ser até chamado de golpe de Estado, só que golpe de Estado você acaba minimizando, amenizando a realidade dos fatos. É mais do que isso. Acontece que ali existia um país, existia um povo, um país chamado Palestina, e tinha um povo palestino, com soberania, com passaporte, com moeda, com hino nacional, símbolos nacionais, aeroporto, soberania. Fazia parte da dinastia otomana, turco-otomana, mas ele tinha o seu status de país, de povo. E esse povo, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, isso porque estão tentando deturpar a história, passam a ideia de que os palestinos são muçulmanos. E não. Palestina é como se eu estivesse dizendo brasileiro. E aí você tem o brasileiro muçulmano, o brasileiro cristão, o brasileiro judeu, o brasileiro budista, ateu, de todas as crenças. A mesma coisa o palestino. E você tem o palestino, que é o palestino histórico, dono da terra, originário da terra, um palestino muçulmano, palestino cristão, palestino judeu, e viviam ali já há séculos. E cada um deles tinha o seu templo, tinha a sua liberdade religiosa garantidos. E há um movimento político chamado sionismo dentro da comunidade judaica que começa uma movimentação política querendo um país, querendo criar uma soberania, ter o seu Estado. Tudo bem, até aí, beleza, quer ter um Estado, quer ter. Só que não fizeram da forma legal. Eles, aí, através da ajuda da Grã-Bretanha, da Inglaterra, acabaram entrando, se infiltrando, vai aos poucos entrando, formando colônias, sendo apoiados até belicamente pelo colonizador ali, a Inglaterra, e aí eles vão se fortalecendo, vão tomando, vão invadindo. Existiram vários grupos terroristas, sionistas, dentro, Haganah, vários grupos, né, que mataram muitos palestinos. E quando eu falo mataram palestinos, pegaram, tomaram as aldeias de palestinos, isso é uma questão histórica, não estou inventando, não estou puxando, é só ver a história. Qualquer pessoa pode ler a história e vai ver esses relatos. Até os ingleses anotaram, né, relataram isso. Então, quando eu falo palestino, eu estou falando do palestino judeu, do palestino cristão, do palestino muçulmano. Então, ateu, essas terras foram tomadas. E aí foi criado um Estado. E a alegação é que esse Estado, ou essa terra, era originariamente, era historicamente dos judeus. Mas os judeus já estavam lá. Uhum. E você quer entrar no país, quer morar nele, faz que nem nós fizemos, né, como os imigrantes fazem. Vem para o Brasil, pega visto, entra legalmente e se estabelece aqui, está tudo certo. Não fizeram isso, né? Não fizeram isso. Onde está o mote religioso? Então, o que eu quero mostrar é que foi uma questão territorial. Ela iniciou-se
A alegação é religiosa. Uhum. E a agressão, tomar a terra do outro, é uma questão injusta, condenada por todas as religiões. Então, aqui entra a questão religiosa. A invasão da terra de outros sem direito, ela é proibida pela religião, não só pela legislação, pela Constituição, pelos acordos internacionais, mas também pelas religiões monoteístas, é proibido. Uhum. Mais ainda, a alegação de que essa terra é uma terra santa. E aí entra uma questão. Não é só qualquer terra, não é só a minha casa, é uma casa que é sagrada para as três religiões monoteístas. Ali você tem templos milenares, templos sagrados das três religiões, templos históricos. Você tem a esplanada das mesquitas, você tem a igreja da natalidade, você tem a igreja várias igrejas ali que são importantes para o cristianismo. Tem os templos judaicos, sinagogas também milenares, históricas dos judeus, e também as mesquitas, a esplanada das mesquitas, a mesquita de Jerusalém. Então, é uma terra, é a terra dos profetas. Ali a maior parte dos profetas desceu ali, foi enviada ali. Abraão morou ali, seus filhos nasceram ali, Ismael, Isaac, depois veio Jacó, veio José, que a paz de Deus esteja com todos eles. Então, ali é uma terra sagrada. E como que nós devemos tratá-la? Com com o mesmo status. Nós devemos preservar esse status de sagrado dessa terra. Como fazer? Dando a liberdade. Foi o que aconteceu com os muçulmanos durante 14 séculos. Em alguns momentos houve as questões de invasões cruzados, né, as invasões cruzadas, porém os templos foram preservados pelas dinastias islâmicas ali, as igrejas preservadas, todo mundo tinha a sua liberdade religiosa garantida, e não de crença também. Então, era tranquilo ali. E todos tinham a sua liberdade, todos tinham como ir e vir. Esses eram os palestinos. Esses são os palestinos originários da terra, donos da terra. Não é só os muçulmanos. Os muçulmanos governaram, mas as terras eram dos seus. E aí veio esse movimento sionista em 1947, funda, declara um país, um Estado em cima de outro país, e com a ajuda da ONU. E aí o mais inusitado, que é a recém-formada Liga das Nações, a primeira das coisas, eu acho que das primeiras resoluções era a partilha da Palestina em 2 estados. Primeiro, a Liga das Nações, ou a ONU, até hoje, ela não tem essas atribuições. Elas não têm essas atribuições. Ela não tem essas atribuições de declarar ela pode fazer a resolução que ela quiser. Agora, fica a soberania do povo daquele país superior àquelas resoluções, se quer ou não seguir ou não. Porém, você tem os países depois que se juntam e pronto, a resolução da ONU, e aí esse movimento sionista, aproveitando a saída já iminente da colonização inglesa, e já contando com uma promessa de Balfour, né? Eles anunciam, já com a saída da Inglaterra, imediatamente anunciam a declaração do Estado de Israel, e aí começa uma briga e que perdura até hoje. Então, é uma invasão, é uma colonização, e o colonizado está lutando contra o colonizador. Assim como aconteceu no Brasil, assim como aconteceu na Índia, assim como aconteceu na África, assim como aconteceu até nos Estados Unidos. Sim. Então,
É uma... E aí, onde entra o status religioso, as alegações e também a questão da proteção da terra, da legitimidade dos donos da terra, que tem a legítima defesa, tem o status da legítima defesa, tem o status de uma luta justa, então eles têm o amparo da religião. E todas as religiões garantem isso. Para os judeus, para os cristãos, para os muçulmanos, palestinos. Eles estão lutando. E aí, os que não creem também em religião têm o seu direito à legítima defesa. Não é porque a pessoa não acredita em Deus que ela não tem, que ela tem que ser injustiçada, que ela perde o direito à sua terra. Não perde. Isso é garantido, isso é dela. Nós não podemos tomar algo de alguém só porque ele é diferente da minha crença. Sim, sionismo. E as pessoas imaginam que é uma briga entre muçulmanos e judeus. Não, se fosse religiosa a guerra, se fosse estritamente religiosa, nós teríamos que brigar aqui no Brasil, teríamos que brigar na Inglaterra, teríamos que brigar em todos os lugares. Se estivéssemos na Lua, teríamos que brigar por ser religiosa. E não é. É um local ali, só que ela tem um amparo religioso, tem a legitimidade da legítima defesa religiosa.